Olá, meninos e meninas, bem-vindos ao quinto NatCast. Galera, deu uma sumida, não é verdade? Mas hoje eu trouxe um assunto muito especial. Vamos falar como você pode adicionar inteligência emocional nas suas entrevistas de emprego. Isso mesmo, e se destacar. Meu nome é Natália Soares, sou consultora de carreira. Seja bem-vindo ao NatCast. Liga o som e escuta esse áudio. Em um processo seletivo é muito comum os candidatos ficarem nervosos ou terem a impressão de não estarem indo tão bem quanto eles poderiam, na verdade. Porém, considerando que uma contratação ela deve ser assertiva, é crucial que o recrutador ele consiga extrair informações importantes do candidato. Dentre essas coisas, é preciso descobrir sobre o candidato uma habilidade muito importante, que é a inteligência emocional. A pressão, a ansiedade e até mesmo a falta de familiaridade do candidato com a empresa ou com a vaga podem fazer com que a entrevista vá por água abaixo. Isso já aconteceu com você? É comum em alguns casos, que a inteligência emocional do candidato seja ofuscada por outros fatores, né? O que pode ocasionar aí uma perda de um potencial talento. Talvez você seja aí o candidato perfeito para a vaga, mas por não conseguir demonstrar a inteligência emocional da maneira certa no momento da entrevista, você perde aquela oportunidade. Existem maneiras certas de conseguir, durante a entrevista, revelar a inteligência emocional e descobrir se você tem ou não as características que a empresa busca, tá bom? Então vamos entender primeiro o que é inteligência emocional. Ela pode ser descrita como a forma como a gente gere, controla ou direciona as nossas emoções e também como a gente lida com as emoções dos outros. A nossa inteligência emocional não tem a ver apenas com as nossas interações e relações interpessoais. Muito pelo contrário, o modo como a gente interage com as nossas emoções tem repercussão em quase todos os aspectos da nossa vida. No que diz respeito ao trabalho, então, pessoas que possuem inteligência emocional alta, elas tendem a ser mais focadas, flexíveis, confiantes e direcionadas aos seus objetivos. Por isso, o método que o recrutador utiliza para descobrir o nível de inteligência emocional do candidato deve conseguir entregar os resultados mais satisfatórios possíveis. Como eu falei, é muito normal que o candidato, no momento da entrevista, ele se sinta inseguro, perca aí o controle sobre as suas emoções e talvez ele não consiga demonstrar o excelente potencial que ele tem, não é verdade? Porém, o controle emocional durante a entrevista costuma definir muito sobre quem vai ficar com a vaga. Você pode ter um nível de conhecimento e habilidades superiores aos dos seus concorrentes. O fato é que a imagem inicial que você mostra durante a entrevista pode ser a única que você vai ter ali para poder demonstrar confiança durante a apresentação aos recrutadores. E se você não conseguir fazer isso, no momento da entrevista, você pode perder essa oportunidade. São minutos preciosos demais para serem jogados fora por causa de um despreparo emocional. É a chance de ouro. E você precisa saber dar tudo de si nesse momento, sem pestanejar. Então, vou passar aqui para você 6 dicas valiosíssimas para que você se prepare para essa oportunidade e realmente consiga ter consciência que deu o melhor de si. A primeira dica é conhecer a si mesmo e avaliar a oportunidade. A estratégia número 1 para dar baile naquele gelo na barriga na hora da entrevista é ter consciência sobre suas próprias habilidades profissionais e pessoais. Esse é o momento que você tem para ser honesto consigo mesmo e com os critérios que você definiu para construir a sua própria carreira. De nada vai valer você apostar em uma oportunidade de emprego que não seja coerente com seu perfil, ok? A segunda dica é ter atenção às preliminares. Numa entrevista de emprego, ela pede preparo. Mas isso não significa que você deve virar à noite revisando seus resultados ou políticas da empresa. Não. Você precisa ter uma boa noite de sono e no dia seguinte
encarar o processo seletivo, que é um momento decisivo. Precisa ficar atento à sua alimentação, preferir alimentos leves, beber muito líquido. Por mais animado que você esteja, o seu corpo vai dar sinais se você não estiver se alimentado bem. Fuja também de situações estressantes. Muito menos pense em passar horas na balada ou beba na noite antes da entrevista de emprego, tá? Não perca os olhos do relógio para você não se atrasar. A terceira dica é você silenciar-se. No caminho para onde você está indo fazer entrevista, concentra-se na sua respiração. Para você relaxar, você pode optar por movimentos de inspiração e expiração. Movimentos profundos e pausados. Assim você vai lidar melhor com o tempo na sala de espera. Você pode também fazer uma boa leitura. Você pode levar um livro de literatura, uma revista semanal. Só cuidado para não acabar com a sua reputação com esse simples item, tá? Muito cuidado com o que você vai levar para ler. A quarta dica é uma via de mão dupla. Então, durante a entrevista, você não deve pensar que é o único na berlinda. Do outro lado da mesa, o recrutador também está com os dedos cruzados para que você consiga ser compatível com o perfil que a empresa está procurando. Então, não entre na sala com a sensação de que você tem que implorar pela oportunidade. Comece a bater um bate-papo com o recrutador com a certeza de que aquele momento é decisivo para ele também. E a sua única missão é se mostrar interessante o suficiente. A quinta dica é que você não deve se deixar levar. Você precisa se mostrar interessante, mas não significa que você precisa encarnar um personagem que você não é. Se na hora da entrevista a ansiedade é sua pior inimiga, a espontaneidade ela deve ser a sua melhor parceira. Na entrevista é comum que o medo de não ser aprovado domine o candidato. E isso é percebido pelo recrutador. Então tome muito cuidado. A sexta dica é que você deve usar a seu favor. A inteligência emocional, ou a capacidade de lidar bem com suas próprias emoções, elas precisam ser desenvolvidas aí ao longo da sua vida. E as fases de um processo de seleção podem ser bons momentos para que você consiga lapidar essas competências emocionais. Por exemplo, o fato de você não ser aprovado em uma entrevista de emprego pode ser uma boa oportunidade para você repensar a sua própria trajetória profissional. Deixar uma boa impressão durante a apresentação, sem contudo ser ou soar falso, é o ideal, embora seja mais fácil falar, não é verdade, do que fazer. Mas isso pode te ajudar muito a refletir sobre os processos nos quais você não foi aprovado e ver se o seu comportamento não pode ter influenciado o recrutador de modo a você não ser o candidato aprovado. Existem algumas perguntas feitas durante a entrevista que medem a sua inteligência emocional. Você gostaria de receber essas perguntas para você ficar por dentro, ciente? Então deixa seu comentário aqui nesse Natcast. Acabamos ele por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se esse texto, se esse áudio, se essas informações fizeram sentido para você, deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse Natcast com seus amigos, marque eles aqui nos comentários para que eles possam ler também e pede aí as suas perguntas para você ficar por dentro e não errar mais. Muito obrigada, beijo da Nath e até o próximo Natcast. Conto com a sua participação. Beijo!